Agora que a banca do próximo concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi oficializada, o que falta para esse edital sair? E aí, ficou interessado? Então fique aqui comigo que nesse vídeo eu vou te falar tudo sobre essa oportunidade. Eu sou a professora Ana Cláudia Filippini, estou aqui no canal da Nova Concurso para te trazer o que há de mais atualizado a respeito de concursos públicos. Mas antes de começar, eu quero te convidar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, compartilhe os nossos vídeos. Isso é muito importante para que a Nova continue a produzir conteúdo de qualidade para você. Vamos então às informações desse concurso. Pois então, foi oficializada a banca. Quando que foi? Dia 1º de agosto foi oficializada que a banca é a FGV, a nossa terrível Fundação Getúlio Vargas. Qual é o próximo passo agora? É a publicação do contrato e posteriormente a gente tem o quê? A publicação do edital. Então é esse edital. Ele deve sair em breve. E detalhe, o inicial para esse concurso, olha aqui, é de R$ 5.585,54. Isso sem contar os benefícios. E essa remuneração, esse vencimento básico, é para um dos cargos, porque eu tenho 2 cargos. O cargo que vão ser contemplados nesse edital. Eu tenho o cargo de técnico de atividades judiciária, que é esse vencimento básico de R$ 5.585,54, e eu tenho o cargo de analista judiciário, que tem como inicial vencimento básico de R$ 9.363,84. Detalhe, esse é o inicial, ainda tem a progressão na carreira e eu ainda tenho os benefícios, que eu vou falar sobre isso para mostrar sim que vale muito a pena prestar esse concurso. Para eu prestar para técnico eu preciso de ensino médio, já para analista eu preciso de ensino superior. E quantas vagas? Pois então, esse vai ser um concurso de cadastro de reservas, como todos os outros que estão acontecendo, que a gente tem muito o quê? Cadastro de reserva. Se a gente pega os últimos concursos, os últimos grandes concursos, a gente tem sempre um número muito reduzido de vagas, mais a formação de um cadastro de reservas. Muitas pessoas elas falam, ai, mas eu não vou prestar porque são poucas vagas, eu não vou prestar porque é só cadastro de reservas. Pois então, eu estou falando de um tribunal de justiça e eu estou falando de uma banca de renome. Eu estou falando de um órgão que tem uma credibilidade, confiabilidade, que sim, ele vai fazer o concurso para ter a nomeação. E eu estou falando de uma banca que é uma banca que tem credibilidade. Ou seja, esse concurso é para nomear? É sim. Mas por que não estipula uma quantidade simples? Porque para a gente estipular essa quantidade, a gente precisa de vários fatores. A gente precisa de estar incluído na lei orçamentária anual a quantidade de pessoas ou descargos que vão, a partir daquele momento, ser supridos. O que mais que a gente precisa? A gente precisa saber mais ou menos a quantidade de cargos vagos. Eu estou falando de um concurso num tribunal em que a gente tem uma rotatividade por conta das pessoas que estão no tribunal há mais tempo, que elas se aposentam, ou pessoas que passam em outros concursos, e eu tenho uma quantidade muito grande de cargos vagos. Já vou mostrar para você, para mostrar que o quê? Que não é um concurso qualquer, não é um concurso que vai fazer apenas para dizer que fez. Não, ele vai ter sim a nomeação. Então vamos lá, vamos falar mais sobre ele. Vou mostrar aqui os cargos, né? Eu tenho o primeiro cargo, que é um cargo de técnico de atividade judiciária. Aqui só demanda um ensino médio. E eu vou mostrar aqui a quantidade de especialidades. Eu tenho diversas especialidades. Na verdade, olha aqui a quantidade. Eu tenho 20 especialidades ao todo e só 19
19 de analista. Então eu tenho muita especialidade para esse concurso, para disputar as vagas e mostro o quê? Que sim, vale a pena mesmo prestar esse concurso. O que mais que eu posso dizer a respeito deste concurso? Olha aqui a quantidade de cargos vagos. Olha, 1.537 cargos vagos. Esse número, ele leva por base tanto os cargos de analista como os cargos de técnico. O que a gente tem aqui? A gente tem uma quantidade bem grande, bem expressiva de cargos que precisam ser preenchidos. A gente tem um concurso que demora um lapso temporal para ser feito. Então, o concurso, ele demanda etapas e eu tenho a nomeação. Quando chegar a essa nomeação, com certeza essa quantidade de cargos vagos, ela já vai estar bem maior do que isso. Então, tá aqui para mostrar que sim, o fato de ser um concurso de cadastro de reservas não significa muita coisa. Outro ponto que eu preciso dizer com relação a esse concurso é que ele é regionalizado. Tá aqui o mapa das circunscrições, na verdade, o mapa das regiões administrativas judiciárias nos quais eu tenho as circunscrições judiciárias. E o que eu tenho aqui e o que dá para ter mais ou menos uma noção do que vai acontecer. Quando esse edital sair e eu for fazer a inscrição, eu vou ter que escolher uma dessas regiões. Para quê? Para disputar as vagas. Então, esse concurso é um concurso regionalizado, o que não difere muito de vários outros concursos. Exemplo do concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que adota também o mesmo mecanismo. São concursos regionalizados para quê? Para que possa ter outros concursos para suprir vagas de outras localidades. Tá bom, vamos falar mais a respeito da parte remuneratória, que é uma parte que todo candidato fica bem interessado. Vou falar primeiro de analista, tá? O analista, ele ingressa recebendo um vencimento no valor de R$ 3.121,28. A ele é agregado uma gratificação e eu também tenho um adicional que faz com que essa remuneração ela seja inicial de R$ 9.363,84. Pode chegar no final da carreira a R$ 19.611,81. Já eu volto para cá porque eu quero falar de outros detalhes a respeito dessa planilha. Vou agora para a estrutura remuneratória de técnico. Essa estrutura ela tem um inicial de R$ 5.685,54. Já computando o vencimento, a gratificação e o adicional, e ela chega até a R$ 11.907,78. Mas, peraí, é só isso? Não. Eu vou voltar porque tem uma parte importante com relação a essa remuneração. Aqueles analistas que eles vão exercer aquela função de execução de mandatos, eles vão lá fazer as citações, fazer as intimações, cumprir os mandatos, eles vão receber uma indenização no valor de R$ 3.242,58. Além disso, o que eu tenho? Eu tenho chamado adicional de qualificação, né? Com base na sua habilitação, na sua experiência profissional, que significa quê? Com base no quê? No seu estudo. Então, vou voltar de novo aqui para mostrar esse adicional de qualificação, ele tem alguns percentuais, vai de 7,5%, 10%, 12,5% e 15%. Então, se você tem graduação, você vai receber um adicional de 7,5%. Agora, se você tem o quê? Uma pós-graduação, você já vai receber o adicional de 10%. Se você tem um mestrado, você vai receber um adicional de 12,5%. Agora, se tem doutorado, de 15%.
Só um detalhe, o adicional de qualificação, ele não é cumulativo. Então, se você tem um mestrado, tem uma pós e tem uma graduação, você só vai receber um maior, você não vai receber todos os demais. Isso é interessante até mesmo para quem presta o concurso de nível médio, porque esse que prestou o concurso de nível médio, ele vai fazer jus, sim, aos adicionais de habilitação. Ele vai fazer jus ao adicional, por quê? Porque ele tem uma graduação e se tiver uma pós, ele vai receber a mais e assim por diante, para incentivar aquele servidor a continuar sempre estudando. Então, o que a gente tem? Esse inicial. Agora, a gente também tem a remuneração, os adicionais, essa indenização para quem vai exercer a função de execução de mandatos, e eu tenho também alguns benefícios bem interessantes. Olha, auxílio alimentação no valor de R$ 1.526,56. Tem mais? Tem sim. Eu tenho auxílio locomoção de R$ 432,54. Eu tenho auxílio saúde de R$ 1.260,02. Eu tenho auxílio adoção, eu tenho auxílio creche para quem tem filhos até 5 anos. Esse valor é pago por filho até o máximo de 2. É de R$ 1.550,15. Mais um auxílio doença, auxílio educação no valor de R$ 1.436,13, auxílio funeral e o adicional por tempo de serviço. Olha que legal, bem legal. Essa remuneração, ela vai acrescentando os benefícios e mostra que sim, esse concurso ele tem tudo para ser muito bom, apesar de ser cadastro de reserva. Agora, se você ficou interessado, a gente tem aqui as etapas. Quais são as etapas? O que você precisa passar para receber essa remuneração, para estar lá fazendo parte do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? O que você precisa para isso? Simples. Esse concurso ele vai ser composto de 5 etapas. Na realidade, a gente tem as provas, né, objetiva e discursiva, que são as 2 etapas que são feitas na mesma data, com questões de múltipla escolha. A gente está falando de FGV. A FGV, o padrão dela são questões de múltipla escolha de 5 alternativas, e a gente tem também o que? Um texto dissertativo que pode ser, dependendo do cargo, pode ser ou uma redação ou um estudo de caso. Isso a gente só vai saber depois que o edital for publicado. Então, o que a gente tem aqui? Essas 2 avaliações, prova objetiva e prova discursiva. O que mais que a gente tem com relação a essas etapas? Eu tenho um exame de títulos, eu tenho também uma comprovação de sanidade física e mental, e eu tenho uma comprovação dos requisitos para investidura do cargo, nesse caso apenas de caráter eliminatório. Para fazer parte então do Tribunal de Justiça, o que você precisa? Você precisa passar por essas etapas. Gostou? Ficou interessado? Quer começar a estudar o quanto antes para esse concurso? Pois então, a Nova tem uma grande oportunidade para você. Ela está oferecendo uma preparação gratuita, ou seja, um curso introdutório atualizado em videoaulas que é de R$ 297 por apenas nada. É gratuito. É uma oportunidade única e com vagas limitadas. Nesse curso eu tenho um plano de estudos feito por especialista, eu tenho tutoria especializada, eu tenho um áudio material de aulas para download, eu tenho professores especialistas e certificado de conclusão, e tudo de forma gratuita para ajudar na sua preparação. E assim finalizo e espero que tenha gostado. Até a próxima e bons estudos!